Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Diário Econômico, uma produção conjunta do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina e o que tem maior audiência nas redes sociais, e o site Movimento Econômico, voltado para economia e negócios no Nordeste. Eu sou Patrícia Raposo, sou editora do Movimento Econômico e vou conduzir esse podcast hoje com vocês para falar de um instituto que existe aqui em Pernambuco e que tem feito um trabalho muito interessante. Comigo aqui no estúdio o Guilherme Cardim, que é presidente do IAT, que é o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, um instituto que nós vamos mergulhar nele hoje para entender o que é que ele vem fazendo. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Patrícia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, de poder falar um pouco mais sobre o IAT para o seu público. Tenho certeza que a gente vai poder explicar melhor o que a gente faz e, quem sabe, atrair a atenção e curiosidade aí do seu público, dos seus ouvintes, seus leitores, seus telespectadores, enfim. Muito bem, Guilherme. Muito bom ter você aqui. Eu fiquei muito curiosa com os trabalhos que o IAT vem desenvolvendo, São trabalhos focados aí prioritariamente no setor elétrico, embora tenha alguma coisa na área de óleo e gás. É um setor que está em grande expansão, principalmente aqui no Nordeste, muitas empresas surgindo aí na área de energia. E eu gostaria que a gente começasse falando do IAT, contando um pouco da história desse instituto, que ele é privado e independente, surgiu em 2016. Mas como foi que o IAT surgiu e qual foi o propósito, na ocasião? Perfeito, Patrícia. Eu acho que para explicar um pouco da história do IAT, é importante a gente entender o contexto da pesquisa e inovação também no setor elétrico, No Brasil existe uma legislação que institui a obrigação de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para as empresas do setor elétrico. Essas empresas são as geradoras, as transmissoras e distribuidoras, Essa legislação veio lá desde o ano 2000, já são pouco mais de 20 anos de investimentos em pesquisa, mais de 5 a 6 mil projetos desse tempo e mais de 7 bilhões de reais em investimentos. Então, é dentro desse ambiente, dentro desse contexto que o IAT atua e foi fundado lá em 2016, como você comentou, através de um grupo de pesquisadores que já atuavam junto às empresas do setor elétrico, mas ainda não sobre a constituição de um instituto privado independente, Às vezes em parcerias com universidades ou outros centros, mas a partir do momento que a gente viu que já era um grupo forte, consolidado, com mais de 30, 40 pesquisadores envolvidos, decidimos ali naquele momento fundar o IAT em 2016, Mas quando vocês criam um instituto, vocês estão tentando facilitar o quê? Desburocratizar verbas para pesquisa? Perfeito. Isso? Muito boa a sua pergunta, Patrícia, porque quando a gente fala em inovação no setor de energia, geralmente a pergunta que a gente escuta em seguida é: mas então é energia solar que você trabalha, é energia eólica? E, na verdade, a inovação no setor de energia, ela abrange uma série de temas, uma série de áreas do conhecimento. E é justamente nessas áreas e nesses temas que o IAT atua, seja na mobilidade elétrica, que é um tema que está aí dentro desse contexto, na geração de energias limpas e renováveis, no armazenamento de energia, cidades inteligentes. Não dá para falar de cidade inteligente sem falar de energia, comunicação, IoT. Então, biotecnologia, meio ambiente. Então, são demandas que essas empresas têm dentro do setor elétrico e que são atendidas através desses investimentos em pesquisas, sejam com universidades, centros de pesquisa ou institutos de tecnologia como o IAT. Então, são basicamente essas áreas de atuação que a gente entrega e desenvolve projetos, sempre buscando entregar energia limpa, descarbonizar o planeta, digitalizar o setor e trazer mais comodidade, mais inovação e tecnologia para o consumidor, que é o ponto final lá da curva. Perfeito, então é para esse olhar que vocês trazem. Agora, o Instituto desburocratiza, então, os investimentos em pesquisa e inovação. Exato, por sermos uma instituição privada, e por estarmos também independentes, e por estarmos no segmento de inovação,
a agilidade, a desburocratização, a velocidade com que esses projetos andam são muito importantes, né? Então, a gente não pode estar desenvolvendo, falando de um produto que a gente quer colocar no mercado e passar 6 meses a 1 ano só para assinar um contrato de desenvolvimento dessa tecnologia. Né? Aí então, a tecnologia já foi superada por outra. Aí quando você começa a fazer, já não faz nem mais sentido. Alguém já está botando no mercado e você já ficou para trás. Então, de fato, o fato de sermos privados traz essa agilidade, traz essa independência que também é importante, né? E as compras, as prestações de contas, então a gente, por ser privado, às vezes não tem algumas amarras que o poder público, os entes públicos têm, e isso certamente destrava muito aí as inovações e o caminho. Interferências políticas, a gente não pode esquecer disso também, né? Porque a gente sabe que existem interferências políticas. A independência nesse caminho é fundamental. Guilherme, no último ano, o setor elétrico recebeu verbas destinadas à pesquisa e inovação que somam aí R$1 bilhão. Como é que você se insere aí nesse contexto? Quanto já foi direcionado para o IAT? Perfeito. Patrícia, os investimentos em pesquisa no setor elétrico, como eu falei, eles são oriundos de uma lei, né? Eles investem um percentual, essas empresas investem um percentual da sua receita. Então, de fato, é algo bem amarrado, né? Pela receita do setor é investido ali um percentual disso em pesquisa. E como você falou, só no último ano foram investidos mais de R$1 bilhão, pouco mais de R$1 bilhão em todo o Brasil. O IAT, desde sua fundação, já vem desenvolvendo aí mais de 40 projetos. São mais de R$100 milhões investidos aqui em Pernambuco. Isso é algo que nos dá muito orgulho, né? Porque você tem lá mais de 150 pesquisadores locais. E aí nós estamos falando desde bolsistas de iniciação científica, passando por alunos da graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, de fato, são investimentos que permitem que a gente fixe esses pesquisadores aqui na região e dê a oportunidade de a gente desenvolver ciência e tecnologia aqui no nosso estado. E esses pesquisadores, essas pessoas envolvidas ali com o IAT, elas estão desenvolvendo pesquisas para atender o setor de um modo assim, existe um desafio no setor e a gente precisa resolver isso. Ou ela recebe um pedido, né, de uma empresa que precisa de uma solução. Eu preciso solucionar tal problema. Como é que funciona? Ótimo. Boa pergunta, Patrícia. O setor geralmente tem seus desafios comuns e tem as situações particulares, né? Podemos colocar como desafios comuns, por exemplo, do setor de energia hoje, a questão da mobilidade elétrica, né? Assim, tudo bem, todo mundo quer isso, todo mundo quer descarbonizar o planeta, mas será que as redes atuais de energia, de distribuição de energia do nosso país têm condições de suportar essa carga? A gente tem, por exemplo, o arquipélago de Fernando e Noronha, que a gente sabe que já existem, né? Um decreto que... Você se refere ao carro elétrico? Exato. Quando eu falo em mobilidade elétrica, eu estou falando carro elétrico, até ônibus elétrico, né? E outros veículos de mobilidade, motos elétricas. E aí... e agora, como é que a gente adapta essa infraestrutura, como é que a gente cria novas infraestruturas que vão dar suporte a essa nova demanda, né? Temos aí o desafio de descarbonizar a geração de energia. Ainda tem muita usina, não só no Brasil, mas no mundo, que gera energia elétrica a carvão, né? Até o próprio óleo, que a gente pode ter outras alternativas. O gás natural não é 100% limpo, mas já é mais limpo que o óleo, ou a própria energia solar, eólica, maremotriz. Então, hoje a gente escuta falar muito do hidrogênio verde, né? A gente tem alguns projetos lá no IAT sobre isso, que a gente pode conversar um pouco, mas também é uma nova aposta do setor para descarbonizar. Então, existem desafios comuns como esse, e existem desafios assim, pontuais específicos para alguns segmentos, né, que a gente também pode falar na transmissão de energia. Você imagina o que é inspecionar uma linha de transmissão de mais de 1.000 quilômetros de extensão. Puxa vida, e você tem que inspecionar torre por torre, isolador por isolador. Como é que a gente pode fazer isso de forma mais rápida, mais econômica, mais confiável do que da forma como a gente faz hoje, tá? Então, as empresas trazem esses desafios para o IAT, ou o IAT vai lá nas empresas buscar esses desafios para propor soluções, e aí quando há esse match, né, entre interesse e a nossa proposta, aí sim iniciam-se os projetos, né? Aí sim a gente Mas me explica uma coisa. Primeira pergunta, quem são as empresas hoje que vocês atendem? Hoje o IAT tem cerca de 30 empresas do setor de todo o país, como por exemplo Grupo Neoenergia,
o Grupo CPFL, os principais grupos do Brasil, a AES Brasil, a ENGIE, Grupo EDF. Então, a gente trabalha hoje com os maiores grupos de energia e diversas usinas também, que às vezes não são desses grandes grupos internacionais, mas são de grupos locais. Essas empresas, então, levam os desafios para vocês. Exato. Muitas vezes elas fazem até chamadas públicas, ou mesmo no relacionamento, né? Já são mais de, pelo menos, mesmo antes do IAT, a gente já tinha essa atuação. Então, no meu caso, são mais de 15 anos atuando dentro desse setor. Então, às vezes, muito relacionamento e muito conhecimento de mercado, você também tem acesso a algumas dessas oportunidades. Mas, no fundo, a forma como isso funciona é assim. Via edital? Isso, edital. Então, algumas empresas lançam editais. A verba que ela destinaria através dessa lei para pesquisa e desenvolvimento, ela pode direcionar para um projeto específico que seja interesse dela e financiar a pesquisa desse projeto. Exatamente, Perfeito. Patrícia. Ela tem, toda empresa, como eu falei, ela tem que tirar um percentual da sua receita e investir em P&D. É até importante a gente falar isso, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela fiscaliza esses investimentos, fiscaliza essas empresas, vê se elas de fato estão cumprindo essas obrigações e fiscaliza principalmente os resultados. E é importante a gente dizer que as empresas que são fiscalizadas e não entregam aqueles produtos que disseram que iriam entregar ao final da pesquisa, a ANEEL pode não reconhecer aquele investimento como um investimento em pesquisa obrigatório. E aí ela tem que reinvestir aquele valor no ano seguinte, corrigido. Então, de fato, há uma série de mecanismos de regulação. Perfeito. Existem regras muito claras que devem ser seguidas por essas empresas. E caso elas não cumpram esses investimentos, elas são punidas, sofrem advertências, enfim, podendo chegar até a perder a concessão. E qual é a solução que vocês estão trabalhando para essa questão das linhas de transmissão que você acabou de falar, né? Preciso fazer aí, ver como é que estão as linhas, estão funcionando bem. Qual é a solução que vocês estão pensando para esse problema? É um ótimo exemplo, Patrícia, para a gente até exemplificar um pouco mais claro para o seu público que tipo de projeto a gente está falando. Como eu falei, as transmissoras elas têm uma obrigação legal, né, de manter as suas linhas em funcionamento, né, transmitindo a energia, mas muitas vezes essas linhas são linhas, de fato, de milhares de quilômetros, né? Então, você inspecionar uma estrutura dessa e mantê-la em funcionamento não é fácil. Então, hoje, muitas vezes, o que é que essas empresas fazem? Alugam helicópteros, colocam profissionais nesses helicópteros e vão fotografando essas estruturas, filmando essas estruturas, para depois trazer tudo isso para dentro de casa e analisar, ver se tem algum problema, para depois se identificar, você vai lá, manda um carro, às vezes no meio de uma floresta, no meio de uma montanha. Custo altíssimo, né? Custo e tempo, né? Custo e tempo e a quantidade de profissionais e tudo isso custa. E lembrando, esse custo todo é quantificado e sai lá no final da nossa tarifa. Não se engane. Nós pagamos. No final da conta, quem paga somos nós, o custo de toda essa estrutura. Então, o que é que a gente tem feito hoje? Os drones foram naturalmente considerados pelas transmissoras para fazer esse tipo de trabalho. Você coloca ali tecnologias no drone como reconhecimento digital de imagens, que você já pode reconhecer. A própria inteligência artificial diz que naquela foto tem um defeito. Mas aí o que é o grande gargalo de usar um drone para isso? O tempo da bateria. Um drone você vai ali conseguir voar com ele 15 a 20 minutos no máximo, só que para você inspecionar uma linha de 1.000 quilômetros, você já faz uma conta que isso é inviável, né? Então, uma das tecnologias que estamos desenvolvendo lá no IAT, junto a uma transmissora, é um acoplador a esse drone que consiga carregar a bateria do drone em pleno voo, sem encostar na linha, sem necessitar de nenhum outro tipo de dispositivo. Só esse nosso dispositivo acoplado a esse drone consegue carregar durante o voo e aí você pode fazer uma quantidade, uma distância e uma duração. Sem tocar na linha. Sem tocar na linha, carregando como se fosse um carregamento Wi-Fi. Uau! Só que aí você está ali carregando aquela bateria do drone e permitindo que você faça esse trabalho muito mais rápido, com um custo muito menor, com tratamento digital de imagens, né? Então, acho que isso certamente deve ser muito mais barato que alugar um helicóptero, voar não sei quantos 1.000 quilômetros, ter um profissional tirando fotos, filmando. Então, esse é um tipo de trabalho, por exemplo, é um tipo de demanda que o setor elétrico nos traz. E como eu falei, às vezes foge muito só da energia solar ou da energia eólica, né? Quando a gente fala em inovação. Temos demandas assim curiosíssimas, Patrícia. Eu posso trazer mais algumas se você. Você tem coisas assim bem curiosas. Eu quero que você conte uma história aí sobre o biodetergente,
que vocês aí tiveram uma atuação muito importante em 2019, quando houve aquela contaminação de óleo nas praias do Nordeste. Como foi? Exato. Engraçada essa história. A gente visitou uma usina termoelétrica, né, a óleo, e a gente pediu para o operador mostrar a usina para a gente, né? A gente visitou. E durante a usina, né, a gente sempre atento às oportunidades de P&D, de desenvolvimento, a gente fez, olha, qual é o seu maior desafio, qual é a sua maior dificuldade no seu dia a dia? E ele fez, puxa, limpar essas peças, os motores, depois que esse óleo que a gente usa seca, é uma dificuldade. A gente usa todo tipo de produto químico, não limpa, usa óleo diesel no final das contas para amolecer aquilo e conseguir limpar. E lógico que isso dá muito trabalho, isso é muito agressivo, é um produto tóxico, né? E você tem equipes nessas usinas, às vezes, de 15 a 20 pessoas só com essa função de limpeza. Você vê como é o trabalho, é grande. E o resíduo que isso gera também, né? Já que você usa diesel para limpar. Sim, então, a gente fez, que tal a gente desenvolver um produto biotecnológico? Seria um biodetergente. Você vai ter um detergente que não é tóxico, biodegradável, e você ainda vai ter uma eficiência muito maior do que os detergentes químicos que você usa. E aí o pessoal, na hora, topou esse desafio. E hoje, 3 a 4 anos depois dessa visita, a gente tem esse produto desenvolvido lá no IAT. Hoje ele já está em uso por 4 usinas termoelétricas. Construímos uma fábrica piloto. E agora o próximo passo é que essa fábrica vire uma indústria, vire um CNPJ próprio, né? Saia ali de dentro do IAT, como a gente fala, um spin-off. E ganha o mercado e depois vai pagar royalties para os detentores da patente, né, que é o IAT e essa usina que apostou nessa ideia. Mas aí você, quando falou do derramamento de óleo, o que é que a gente aconteceu? Naquela época do derramamento, a gente fez, puxa, será que o biodetergente pode também descontaminar ali aquelas praias, os animais, os recifes, as rochas? E a fórmula do biodetergente, como foi desenvolvida para a usina, de fato ela não tinha a eficiência que a gente queria. Mas todo o conhecimento e o know-how daquela equipe, já empregado mais de 3 anos naquela pesquisa, conseguimos fazer uma adaptação da fórmula e ao testar de volta lá no ambiente deu super certo. A gente foi demandado aí por diversas organizações ambientais para fornecer o produto e limpou ave, limpou peixe, limpou tartaruga, limpou corais, limpou as rochas. Então, assim, foi até na época uma repercussão muito grande. E a gente vê como a ciência e a tecnologia, né, pode impactar também no nosso dia a dia, né, na nossa vida, enfim, isso foi um trabalho muito gratificante. Esse spin-off, né, dessa fábrica, como a gente colocou, a gente diz que a gente está na fase de inserção de mercado, porque a gente quer testar justamente esse produto em outros segmentos. Será que uma oficina mecânica não também teria essa demanda? Um porto, um pier, isso, né, embarcações que precisam fazer limpeza das tancagens, né? Setor aéreo. Então, ou até nós, residentes, dona de casa comum, que às vezes tem ônibus, empresas de ônibus, então a gente não tem dúvida que esse é um produto de grande potencial assim, de mercado. A gente está fazendo esses estudos, já inclusive recebemos investidores interessados em fazer realmente uma fábrica de uma maior dimensão e espero que de fato a gente tenha esse sucesso e mostre o êxito, né, que a gente saiu lá da pesquisa, do desenvolvimento e de fato está chegando na inovação, né? De fato está transformando esse conhecimento em um produto que vai melhorar a vida ali das pessoas, das empresas. Novo negócio. Onde é que fica a fábrica? Olha, hoje ela está ainda instalada nas instalações do IAT, que fica ali no bairro do Prado, no Bongi. Então tem um galpão lá que tem essa fábrica. Eu acho que ela tem hoje capacidade de produção mais ou menos 200 mil litros por mês. Já é uma fábrica que tem uma demanda boa. Mas a gente sabe que o potencial do produto é muito maior. Então a gente tem essas conversas com os investidores e espera que ela... O IAT ele funciona meio que como uma incubadora. Exato, Patrícia. Eu gosto dessa analogia, sabe? Porque, como eu falei, a gente tem demandas lá que migram desde uma inspeção de uma linha de transmissão, a limpeza de um biodetergente, ao hidrogênio verde. Quero falar sobre hidrogênio verde. O que é que vocês estão fazendo com hidrogênio verde? Olha, o hidrogênio verde, de fato, tem sido a grande aposta, assim, não só do Brasil, mas do mundo, né, para a descarbonização de diversos setores da economia. E acho que esse é um dos motivos de ele ser essa aposta, porque ele não vai só influenciar num setor A ou B. Hoje se usa o hidrogênio, o que a gente chama de hidrogênio cinza, né, que vem de fontes não renováveis, na indústria alimentícia, na indústria petroquímica, na indústria química em si,
enfim, diversos segmentos na indústria do setor de energia. Então, desenvolver um hidrogênio verde, né, poder gerar um hidrogênio verde, a gente tem um potencial de descarbonizar diversas indústrias. E o setor de energia já observou isso. E por que está se falando tanto no hidrogênio verde? Porque o custo de geração hoje das energias renováveis, a energia solar, a energia eólica, baixou demais nos últimos anos, né? Porque hidrogênio todo mundo já conhece, movimenta mais de 100 bilhões no mundo hoje, é um mercado consolidado. E hoje, com a redução dos custos das energias limpas, você já tem potencial de produzir esse hidrogênio verde substituindo o cinza. Então, hoje o IAT, ele tem, eu não conheço um outro instituto no Brasil, eu acho que isso também é até um orgulho para a gente que é pernambucano, que tenha no setor elétrico, são hoje 4 projetos sobre hidrogênio verde. Um deles, inclusive, aqui no ambiente ali do Porto de Suape, junto a uma termoelétrica que está instalada lá. Temos um projeto lá no Porto do Pecém, Ceará também, e mais outros 2 projetos no estado do Rio e um no estado de São Paulo. Esses projetos estão em que estágio? Aqui, Suape, em Pecém, por exemplo? Patrícia, o objetivo desses projetos, basicamente, é a gente instalar eletrolisadores nesses locais e a geração renovável, como a solar eólica, gerar esse hidrogênio e fazer uso dele, né? Em alguns casos, a gente vai substituir um hidrogênio cinza, por exemplo, que é usado na refrigeração das máquinas. No outro, a gente vai substituir um diesel, que é usado numa caldeira, pelo hidrogênio. Então, a gente tem diversas aplicações e esses projetos acabaram de começar. Assim, o mais antigo deles tem uns 8 a 9 meses. Então, a gente ainda está na fase de instalação dessas plantas de eletrólise. A primeira que deve sair vai ser lá do Porto de Pecém, que está prevista agora no mês de dezembro desse ano. E aí, acho que a partir do ano que vem, a gente já vai estar gerando hidrogênio verde lá. Acho que aqui em Pernambuco, no primeiro semestre do ano que vem. E a gente vai ter aí 2 sites e um Instituto Pernambucano envolvido aí nessas primeiras gerações de hidrogênio verde aqui no Brasil, que, mais uma vez, muito nos orgulha, né? Perfeito. Estamos chegando já pertinho do fim do nosso podcast, mas eu queria que você falasse mais só um pouco. Que outras linhas de pesquisa você tem lá? Por exemplo, você falou em Smart City. O que vocês estão fazendo com foco em Smart City? Patrícia, a gente tem com o advento do 5G, né, um mundo de possibilidades, né? E o setor elétrico hoje ele não fica de fora. A gente, quando fala, por exemplo, em carros elétricos, hoje a gente tem 3 projetos nessa linha que primeiro tenta estudar a infraestrutura das empresas, como é que a gente vai adaptar isso, como é que a gente vai suportar essas novas tecnologias. Mas, por exemplo, é difícil a gente pensar, né, que hoje o carro você pensa nele consumindo a energia da rede, mas você vai poder usar o carro hoje como um fornecedor também de energia para a rede, porque você tem bateria lá no carro. Quando a gente pensa em um carro é pouco, mas coloca daqui a 10 anos, quantos centenas de milhares de carros vão ter no Brasil, e se o seu carro está plugado lá na tomada e a rede está precisando de um reforço, por que não o seu carro poder fornecer essa energia para a linha também? E como é que isso pode ser regulado? Ou seja, você vai receber um valor por isso? Dependendo do horário que você carregar a rede, vai ter um valor diferente, de manhã um preço, de noite outro. Então, assim, a gente tem pesquisado tecnologias que vão permitir conectividade, né, de todas as empresas, de todas as pessoas, de todos esses dispositivos, mas tão importante quanto desenvolver a tecnologia, Patrícia, é desenvolver a regulação. Sim. É dizer como isso vai funcionar, como isso na prática vai acontecer, né? Porque sem a regulação andar junto, a gente pode começar a criar um certo caos e não usar as tecnologias da forma como elas podem ser usadas. E vocês também trabalham em cima da regulação, quando vocês estão pensando em tecnologia, estão pensando paralelamente na Exatamente. Por exemplo, nos projetos de hidrogênio verde, como é que a gente vai certificar que o hidrogênio de fato é verde? Porque a molécula de hidrogênio é igual, azul. A diferença é, se aquele hidrogênio foi gerado de forma limpa, ele é verde. Mas e como é que a gente vai dizer isso? Será que vai ter um certificado? Será que vai ter um selo de origem? Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto para a gente poder implantar, de fato, essas tecnologias. E ainda complementando essa linha de pesquisa, a gente tem que pensar o seguinte, o setor elétrico ele sempre foi um setor de tecnologias muito maduras. Assim, eu acho que passou-se mais de décadas e você entrava numa subestação
e você via as mesmas coisas, os mesmos equipamentos, os mesmos conceitos de 50, 60 anos atrás. 10 a 15 anos para cá, isso tem mudado muito, né? Porque as tecnologias têm avançado e, principalmente, Patrícia, o consumidor tem mudado, o cidadão, acho que o ser humano tem mudado com todas essas tecnologias, né? Então, as empresas de energia, por exemplo, as distribuidoras, elas estão assim remodelando completamente o seu papel. Você vê hoje essa geração dos millennials, né, que chama, tudo é resolvido na palma da mão, no celular, de forma rápida, com conexão automática, com comunicação simples, fácil. E a distribuidora é aquela mesma empresa que leva um fio até o seu muro, entrega uma conta no final do mês, né, na sua caixa de correio, no seu e-mail. E será que essa é a relação que esse millennial espera daqui a 5, 10 anos, quando ele vai ser talvez ali o chefe da casa e vai ser a grande força produtiva desse país? Então, essas empresas têm que se reestruturar, têm que se repensar, e essas conectividades que a gente está falando que o 5G vai trazer, certamente exige das empresas desenvolvimento de novos modelos de negócio, de novas tecnologias, porque o consumidor, hoje a gente nem chama mais assim, né? O consumidor de energia elétrica, ele é o prosumidor, porque ele gera energia no seu telhado, ele pode ter uma bateria dentro da sua residência para armazenar aquela energia que ele gerou no telhado, ele pode exportar essa energia para a rede, então às vezes ele está mais fornecendo para a rede do que consumindo. Então é a mesma relação que você tinha com esse cliente de 30, 40 anos atrás para que você tem hoje? Com certeza não, e daqui a 5 anos vai mudar muito mais. Então assim, esses investimentos em pesquisa e inovação buscam justamente isso, atender a essas necessidades e desafios do setor, mas também transformá-lo, né? Transformá-lo num setor que vai se adequar às expectativas e à realidade do cidadão hoje, né? Que é um cidadão conectado, automático, enfim, que resolve tudo na palma da mão. Então, é um pouco disso que a gente procura desenvolver e enfrentar esses desafios lá no IAT. Legal. A última perguntinha. Qualquer empresa pode procurar vocês em busca de uma solução, ou tem que ser necessariamente ligada a óleo, petróleo, gás, energia? Que bom, Patrícia, que você falou isso, porque como eu falei, lá no IAT a gente tem projetos de naturezas tão distintas, né? A gente fala aqui do setor elétrico, mas eu já falei de drone, já falei de detergente, já falei de bateria, quer dizer, lá a gente tem biólogo, lá a gente tem químico, lá a gente tem engenheiro eletricista, tem engenheiro mecânico, mas tem uma gama de conhecimentos e nós somos movidos a desafios, sejam eles do setor elétrico ou não. Por exemplo, a gente tem desenvolvimentos de biotecnologia lá que cabem muito bem para o setor de estética, de cosméticos, né, de alimentação, de agricultura. Então, assim, hoje a gente atua muito fortemente nesse segmento da energia elétrica e de óleo e gás, mas a gente tem alguns contatos com empresas de outros segmentos e somos movidos a desafios. Então, que bom que você me deu até essa oportunidade de fazer esse convite às empresas, às indústrias, de diversos segmentos que tragam desafios. Eu acho que esse é o que nos move. Convida e dá o endereço para que essas pessoas possam ir lá visitar vocês. Olha, o IAT, como eu falei, fica ali no bairro do Prado, ali no Bongi, né? Aquela região na rua Potira, número 31. E, de fato, a gente está de portas abertas não só para as empresas que têm esses desafios, mas para você também, que às vezes tem uma ideia, você é um pesquisador, às vezes você está ali na graduação, tem uma ideia de negócio, será que isso dá certo, não dá? Traz, porque a gente pode amadurecer essa ideia, lapidar, levar para uma grande investidor, uma grande empresa dessa, e quem sabe a gente não consegue transformar essa ideia num produto que vai surgir ali uma empresa e vai trazer um futuro aí para quem teve essa ideia. Guilherme Cardim, muito prazer recebê-lo aqui, um ótimo papo, né? Depois a gente tem que voltar para falar mais, porque tem muita coisa, muita pesquisa, né? Daqui a um ano já vai ter mudado tudo, já vai ter soluções aí bastante inovadoras, já vai ter outros spin-offs, já vai ter novos negócios surgindo. E agradeço aí a sua presença aqui, esse bate-papo ótimo, esclarecedor. Que bom que a gente pode falar, né, de mais um instituto de pesquisa aqui, desenvolvendo pesquisa e inovação, com foco aí no desenvolvimento, para melhorar, né, nosso ambiente de negócio, nossa vida no dia a dia, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? Patrícia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e queria dizer que, de fato, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Daqui a um ano, certamente, vamos ter novos assuntos e a gente fica sempre à disposição para atender
e para falar para o seu público. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Inscrevam-se nas nossas redes sociais para receberem as notificações dos próximos episódios do Diário Econômico. Eu fico por aqui e até a próxima.